Olá, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou aqui novamente hoje para a gente continuar, no nosso propósito de como desenvolver um devocional. Então, nós já falamos sobre alguns tópicos. Hoje eu quero perguntar para você, você lista os seus pedidos de oração? Porque assim, para que você não se perca, é importante você listar e colocar como prioridades a sua vida, as suas causas, a sua família, né? Sempre lembrar de agradecer ao Senhor, né? Por mais um dia de vida. Abrir verdadeiramente o seu coração. Não precisa procurar palavras certas ou erradas. É você e Deus. É você e Deus. E quando você entende isso, tudo se torna tão natural, tão espontâneo, que quando vai ver, você tá ali há minutos fazendo o seu devocional e você nem percebeu. Então assim, para que você não se esqueça, às vezes Deus trazer também ao seu coração, mas se você pudesse fazer isso antecipadamente, lista os pedidos de oração, tá bom? Não vai conseguir fazer todos, lembrar de todos, mas coloca aqueles que são prioridades naquele momento. Tá bom? Lembrando daquela primeira palavra, de dividir as coisas cada uma em seu lugar. Nem tudo sempre trabalho, nem tudo sempre saúde, mas dividir o seu tempo e as suas prioridades, colocando isso também como parte dos seus pedidos de oração. Espero que você tenha compreendido, certo? Então hoje eu trouxe aqui pra gente refletir juntos uma palavra que, se eu puder colocar um título, chamaria assim: O Deus que me vê. A gente sempre ouve falar sobre alguns personagens da Bíblia que são um pouco mais comentados, mas esquece de alguns, né? A personagem que nós vamos falar hoje está no livro de Gênesis, que é o início da Bíblia. Começa no capítulo 16 e a gente vai comentar também o capítulo 21. Então anota aí, Gênesis 16, a gente vai ler do 1 ao 14, tá? É uma leitura extensa, mas eu vou ler rápido e você vai fazer o seu devocional lentamente, de acordo com o seu ritmo, com o seu tempo. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A sua serva está nas suas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele, porém, entre os homens, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor,
que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para que ele me veja? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Berebe. Então essa primeira parte fala um pouco do contexto, né? Que Sara, ela já era avançada em anos, ela e o seu marido, e não tinham filhos. Deus prometeu filhos a ele. Só que como essa gestação para eles parecia aos olhos humanos, né, impossível, o que aconteceu? A Sara achou que podia dar uma ajudinha para Deus, pegou uma de suas servas e entregou para o seu marido, que engravidou. Só que essa serva, ela desprezou a Sara, por conta disso começou a fazer afrontas. E Sara ficou magoada, disse para Abraão o que ela estava sentindo. Ele falou: a serva é sua, faz ela com o que você deseja. Então essa serva fugiu da presença da sua senhora, encontrou com um anjo, e esse anjo disse para ela voltar, porque faria do seu filho que ele teria uma descendência. E aí o versículo-chave que está no versículo 13 é esse. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois, disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então, a pergunta do nosso devocional de hoje é: será que Deus nos vê? Né? Agar, ela não tinha culpa, ela era serva de Sarai, ela não tinha culpa do que aconteceu, né? Ela foi forçada como um objeto a gerar um filho que não era dela. Teve aqueles sentimentos de vaidade, mas a gente também tem que olhar para Agar com ar de misericórdia. Ela não teve escolha, ela simplesmente teve isso imposto na vida dela. Você vai coabitar com meu marido e nós teremos um filho a partir de você, né? E aí no 21 diz assim, ó, Gênesis 21, do 9 até o 18. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abrão, caçoava de Isaque, nessa ocasião, Sara já tinha conseguido conceber o filho, tá? Está dizendo aqui que o filho de Agar, da serva, caçoava do filho dela, Isaque. Disse a Abrão: rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça mal isso por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abriu-lhe Deus os olhos, e adivinha o que aconteceu? Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se lhe tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe, e casou com uma mulher da terra do Egito. Então essa história ela tem muitos desdobramentos, né? Fala de promessa, fala da nossa desobediência, fala que muitas vezes a gente quer encontrar um conserto, um jeitinho para se resolver as coisas. Mas o que eu queria enfocar aqui é na vida de Agar, né, e de Ismael. Às vezes a gente pensa que Deus, né, ele está indiferente à nossa vida. Nossa, mas tem tantas pessoas no mundo,
são tantos países. Será que Deus me vê? Somente eu, a minha vida, a minha pessoa? Aqui, nesse capítulo, está mostrando que Deus vê. Deus não só vê, como Ele cuida, como Ele zela, né, pela nossa vida. Agar não teve escolhas. Agar teve uma condição imposta. Imagina só, ela foi expulsa da casa que ela morava, da proteção. Ela ia vivenciar a morte do filho porque já não tinha mais água, né? Então Deus pegou e falou assim para ela: Agar, olha para mim, eu tô vendo o que você tá passando. A sua situação não é indiferente a mim, e nem a minha e nem a sua situação, né? Às vezes a vida que nós temos, que as pessoas veem, são as que estão nas redes sociais, nas fotos que nós tiramos no Instagram, ou sei lá que tipo de rede social que você costuma usar, o Facebook. Mas Deus não nos vê com essa ótica, né? Nessa ótica. A palavra de Deus fala que o Deus da paz, Ele sonda e conhece o nosso coração. E Ele tem um fim bom para cada um de nós, para aquilo que desejamos, diz a sua palavra. Eu acredito que até anotei esse versículo. Bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, a fim de te dar o fim que desejais. Amém? Eu não anotei a referência, mas você vai pesquisar e você vai encontrar. É até uma forma de você ter um pouco mais de familiaridade com a leitura bíblica, manuseando a Bíblia. Eu te recomendo que faça isso, essa pesquisa, tá bom? Eu quero também recomendar um louvor que eu gosto muito, que fala assim: no Santo dos Santos a minha alma me esconde. Então nós estamos escondidos debaixo da destra forte do Senhor, né? A palavra fala que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Deus esteja consciente disso, sem que Deus tenha consciência disso. E para finalizar a nossa reflexão e para orarmos, eu li um livro que fala Manual de Aconselhamento para Crianças. E um capítulo que me tocou muito fortemente foi uma mãe que tinha uma filha com câncer, uma criança. E ela falou: por que Deus, né? Que começou a questionar Deus. Se Deus não via o sofrimento da sua filha, né? Aqueles enjoos, aquelas náuseas, aquelas reações que a filha dela tinha após as sessões de quimioterapia. E aí um pastor, um amigo, foi aconselhar essa mãe e disse: Jesus, Ele é o ser mais maravilhoso. Deus, Ele é o ser mais empático, porque Ele deu o seu único filho pela minha vida e pela sua vida. Deus não veria? Deus não se importaria comigo e com você, com aquilo que passamos, com aquilo que sentimos? Ele entregou o que havia de mais valioso. E aí esse conselheiro disse para essa mãe: Deus é o ser mais empático que você irá conhecer, porque Ele entregou aquilo que havia de mais precioso pela vida dele, pela vida da sua filha, pela minha vida, pela nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, eu quero te agradecer por essas vidas, Pai, que estão sendo alcançadas. Pai, que no nome santo de Jesus, Pai, muitas outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir a sua palavra, de meditar, de desejar estar contigo, de listar seus pedidos de oração, de reservar um momento de devocional, de aprender a ouvir a sua voz. Eu quero colocar e entregar, Pai, a vida dessa pessoa, da sua família, o seu dia, nas suas mãos em nome de Jesus.